o presidente Lula tem feito críticas ferrenhas à taxa de juros que vem sido mantida em um patamar que desagrada o governo, um patamar também que é muito alto, um dos maiores do mundo. E o PT sempre fez críticas em relação à ideia de independência do Banco Central. A lei de autonomia do Banco Central foi aprovada durante o governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados e no Senado. Mas eu queria perguntar para você o seguinte: qual é a limitação que a gente tem na nossa política econômica com essa atual configuração do Banco Central? E se você considera que a taxa de juros ela pode ser reduzida em pouco tempo a partir do novo arcabouço fiscal proposto pelo governo? Bom, Vitor, essa é a questão mais relevante no debate do arcabouço fiscal, porque ela tem sustentado a necessidade dessa política de austeridade, né? Então, alguns economistas progressistas, inclusive o Ministério da Fazenda, afirmam o seguinte: para reduzir as taxas de juros, nós precisamos de uma política fiscal de austeridade, porque isso sinalizaria para o Banco Central que ele pode reduzir juros. Eu discordo dessa tese fortemente, tá? Eu acho por dois motivos. Primeiro, é que você pode fazer política fiscal independente da taxa de juros que o Banco Central esteja impondo. O governo Lula cresceu muito com taxas de juros até mais altas que essa que temos hoje, tá bom? A taxa de juros atrapalha, mas não impede a política fiscal. Perfeito? Então daria para a gente ir crescendo enquanto não pode mandar o Campos Neto embora ou não quer mandar para o Senado um questionamento sobre o não cumprimento dele das metas. Isso era uma possibilidade, mas se não quer fazer isso, espera 2 anos, manda ele embora e vai fazer uma política fiscal ousada de gastos públicos. E a economia vai crescer, tá? A taxa de juros atrapalha, mas não define o tamanho do crescimento econômico. Perfeito? Isso não foi impeditivo para o governo Lula crescer. O que vai ser impeditivo para o governo Lula crescer não vai ser a taxa de juros, vai ser o arcabouço fiscal. Tá? Então, eu acho que o arcabouço fiscal é um problema muitíssimo maior do que o Campos Neto está fazendo. Então, eu considero que hoje o problema grave que nós temos é no Ministério da Fazenda, ainda mais grave do que o do Campos Neto. O Campos Neto é um bolsonarista, não posso esperar nada dele. Tá? Agora, eu posso esperar que o Ministério da Fazenda não se subordine ao Campos Neto. Diria, Vitor, o seguinte para o ouvinte, para encerrar, para não ficar muito longo. O que faz um país crescer, o que faz um empresário investir, é ele olhar para o estoque dele e ver que o estoque dele está vazio e que ele precisa comprar mais máquinas, contratar mais pessoas para atender a demanda. Então, tem que ter dinheiro na economia. E aí, quando ele for comprar máquina, contratar mais gente, ele vai precisar de crédito. E aí que a taxa de juros ajuda. Porque uma taxa de juros mais baixa, ele pode fazer isso com mais facilidade. Mas se a taxa de juros cai e não tiver demanda da economia, ele tiver muito estoque, muita capacidade ociosa, mesmo se a taxa de juros cair, não tem por que ele expandir os seus investimentos públicos e as suas contratações. Então, a taxa de juros ela não resolve o problema, embora ela possa atrapalhar. Mas quem é determinante, de fato, é a política fiscal. Essa está na nossa mão, está na mão do Ministério da Fazenda, e nós estamos abrindo mão desse enorme potencial de aumentar salário mínimo, educação, saúde e gasto com previdência social. Vitor, uma coisa que a gente não falou é importante. Da mesma forma que prejudica a saúde e a educação, também vai prejudicar a política-chave do governo Lula, de todos os governos Lula e peça-chave da campanha, crescimento e salário mínimo. O secretário do Tesouro também falou que vai ter uma nova regra para salário mínimo e não vai ser a regra que o Lula prometeu de crescimento junto com o PIB. Por quê? Porque ele vai ter que ter uma regra de crescimento compatível com o teto muito mais baixo do que o Lula quer e prometeu na campanha. Então, eu creio que esse arcabouço está se sustentando com base em falta de informações na população e no Congresso Nacional.